6 minutos, um bom dia a você que está chegando agora, ligando seu rádio, seu celular, seu computador e acompanhando conosco aqui o Folha no Ar, primeira edição. Nós tínhamos convidado e confirmado, né, a presença do prefeito Rafael Diniz, mas ontem um acidente no dique do Rio Muriaé, não é isso, Arnaldo? Rio Muriaé, e uma ameaça muito grande ali em Três Vendas, e o prefeito está lá presente com toda a sua equipe, e vamos remarcar e informar os nossos ouvintes quando isso acontecer. Certamente. Arnaldo, falando um pouquinho desses dois assuntos que eu citei, e a qualquer ligação que nós recebermos, a gente interrompe. Existe uma dificuldade de comunicação com Três Vendas, acho que todo mundo que é de Campos sabe disso, né? O que é um problema também, que poderia se buscar uma solução com operadores de telefonia móvel, enfim. Estamos tentando contato ali com o prefeito, via assessoria, que seja um áudio, seja uma participação ao vivo, enfim. Mas está tentando ainda estabelecer esse contato. Conseguiu estabelecer contato? Tá no Viva Voz. Ah, sim, vamos lá. Vamos lá. Prefeito, bom dia. Alô? Tá ouvindo? Alô? Não, acho que caiu a ligação. Caiu. Como falei, a dificuldade... Alô? Oi, prefeito? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marco Antônio. Acredito que o Arnaldo esteja também. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês e com todos os ouvintes do programa Folha no Ar. Como é que está a situação em Três Vendas, prefeito? Tá ouvindo, prefeito? Ao vivo e presente aí do estúdio. Pedir desculpas pela minha ausência, mas a gente está com a equipe toda focada na região de Três Vendas, exatamente ali na BR-356. A Prefeitura tem trabalhado desde a última quinta-feira com presença da nossa Secretaria por parte do nosso grupo que nós montamos desde o início da nossa gestão de emergências e alagamentos, quando nós estamos atuando na localidade de Três Vendas desde ontem. Com a cheia do Rio Muriaé, nós já fizemos desde ontem cedo uma intervenção. Foi essa intervenção, a Luiz e os ouvintes da Folha no Ar, que permitiu que hoje Três Vendas não estivesse alagado, só que a força da água foi muito grande depois com o rompimento do dique, que essa intervenção feita pelo município não foi suficiente, acabou cedendo, e hoje consegue-se sim, infelizmente está atravessando água, mas a gente tem trabalhado desde a madrugada, né? A gente se reuniu no CISP, no gabinete de crise que nós montamos exatamente às 2 horas da manhã. A Defesa Civil tem passado as madrugadas em Três Vendas, e de manhã cedo já fui depois do gabinete de crise, às 5 horas da manhã a gente já estava chegando na localidade de Três Vendas para poder acompanhar o trabalho. Todas as secretarias estão atuando conjuntamente, especialmente Defesa Civil, Meio Ambiente, Obras, Secretaria de Governo, Desenvolvimento Humano, Social, Desenvolvimento Ambiental, para que todos juntos possamos estar atendendo a nossa população. E eu, por óbvio, como sempre gosto de fazer, estava presente lá dialogando com a população e dialogando com as autoridades, buscando alternativas. Rafael, nós vamos remarcar a entrevista, entendendo aí que a emergência de Três Vendas hoje é o principal, mas pretendemos remarcar a entrevista. Agora, a comunidade, o dique da BR-356, ele corre risco nesse momento? Luiz, é importante dizer, né, a gente teve essa preocupação ontem, inclusive o Major Leandro está respondendo pela Defesa Civil no local, né, muito fake news ontem, dizendo que já tinha água invadindo a comunidade. Muito pelo contrário, repito, foi a intervenção municipal ontem, inclusive a própria Defesa Civil Estadual esteve presente no local, vistoriando junto com a gente a nossa atuação, e eles elogiaram a nossa atuação. Foi a intervenção municipal, né, com o trabalho feito por toda a nossa equipe, especialmente a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Ambiental e a Defesa Civil, que garantiu que a água não chegasse a Três Vendas. Mas como houve o rompimento do dique, né, com a força
da água, e muitos vídeos conseguem comprovar a força da água de todas as chuvas que afetaram o Rio Muriaé. Essa intervenção feita pelo município na madrugada acabou cedendo, mas foi essa intervenção, repito, que evitou que a água tomasse a localidade de Três Ventos. Ela tem atravessado, sim, a BR-356, mas não tomou a BR. O nível tem baixado, mas a gente está trabalhando em duas frentes. Primeiro, evitar que essa água possa romper e chegar à localidade. Nós não podemos garantir isso pela força da água. Então a gente está primeiro nessa atuação. A Secretaria de Obras já está atuando com máquinas, desde cedo, eu acompanhando pessoalmente todo esse trabalho, e um outro trabalho que a gente está fazendo, junto com a Secretaria de Governo, Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, tratando direto com a população, inclusive com a presença da Defesa Civil Estadual, para uma possível retirada da população. Mas isso com muita cautela, com muita responsabilidade, sem apavorar ninguém. Tudo que pode ser feito, o Poder Público Municipal está fazendo, e agora com a presença da Defesa Civil Estadual. Prefeito, bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia, Arnaldo. É só para a gente esclarecer com relação a essa questão da retirada das famílias. Nós temos um número aqui de mais de 30 famílias que já tiveram de sair de suas casas, aí na localidade. É uma ação preventiva? Tem mais famílias em situação de risco que podem ser retiradas nas próximas horas? É importante deixar claro, Arnaldo. Repito, o trabalho da Defesa Civil Municipal, do Governo Municipal, está sendo feito desde o anúncio das possíveis chuvas que infelizmente aconteceram, né, desde o início da semana passada, na verdade no final da semana passada, exatamente na quinta-feira, como já foi colocado para vocês, algumas famílias já foram retiradas, outras a gente está fazendo essa análise junto da Defesa Civil Municipal com a Defesa Civil Estadual, acompanhando de minuto em minuto o avanço da água para saber qual vai ser a necessidade de retirada ou não dessas famílias. Mas é importante, Arnaldo, nesse momento que a gente vive de fake news, né, que as pessoas às vezes procuram conturbar um momento que é grave, que exige total atenção e responsabilidade de todo mundo, que todas as ações por parte do governo municipal e agora em conjunto com a presença hoje, né, da Defesa Civil Estadual estão sendo feitas. Se houver necessidade, a gente estará retirando as famílias, se houver necessidade. Mas esse diálogo já está acontecendo diretamente com as famílias, com a população, para buscar um caminho mais seguro e causando o mínimo de transtornos. Eu busquei desde a madrugada, né, através do deputado federal Marcão, em contato com o Comando do Leste, para que haja apoio do Exército. Nosso secretário de Segurança, Darcílio Amaral, esteve a meu pedido, na madrugada mesmo, em contato com o oficial do dia, já abrindo esse diálogo para, havendo necessidade, o Exército está atuando também, eu repito, se for necessário. Mas eu acho que a gente tem que ter responsabilidade nesse momento, né, cautela, pensar na comunidade de Três Ventos, na população de Três Ventos, mas agir de forma responsável, de forma técnica, tendo responsabilidade, e pedir que as pessoas sejam responsáveis, evitar fake news, porque nós precisamos preservar aquelas vidas e agir de forma responsável e com cuidado com a nossa população. Agora, Rafael, o governador teve aqui na região recentemente, o Witzel, sobrevoando a área do Noroeste, que foi a mais atingida, e anunciou a descentralização de 23 milhões para atender essa região. A partir desse movimento agora, desse momento com o rompimento do dique aí em Três Vendas, essa possibilidade dessa água chegar à comunidade, já há uma tentativa de diálogo com o governo do estado também para dar apoio a Campos nesse momento? A gente tem que entender, Arnaldo, e a gente se preocupou com isso. A situação dos municípios vizinhos foi muito mais preocupante que a situação de Campos. Então nós temos que ter o pensamento local, mas nós temos que ter o pensamento regional. Quando a gente via que a nossa estrutura era suficiente para poder atender a nossa demanda, a nossa população, a gente preferiu deixar que o governo estadual pudesse tomar conta dos municípios vizinhos que passavam por uma situação de muito mais gravidade. Mas a gente já tem mantido, eu repito, o diálogo com a, né, que é a primeira autoridade, mantendo diálogo com o governo estadual para ver interferência e ajuda deles também. Tá bom, Rafael, eu agradeço aí a sua participação. Vamos certamente remarcar uma entrevista para falar de outros assuntos que não seja essa emergência que se deu em Três Vendas. E desejo aí sucesso aí no trabalho de assistência às famílias, né? E na contenção da força do MEREC. Infelizmente, segundo tudo indica, caso novas chuvas não aconteçam, está baixando. Bom trabalho aí. Exatamente. Eu peço desculpas,
mas acho que por motivo mais justificado não está presente hoje como havia combinado. Trabalhamos a madrugada toda. Peço desculpas a você, Luiz, um abraço ao Marco Antônio, para o Arnaldo, para todos ouvindo a Folha no Ar, e me comprometendo na semana que vem de marcar uma visita a vocês para tratar todos os assuntos. Mas o foco agora total é na localidade de Três Vendas e na contenção da água na BR-356. Tá bom, muito obrigado. Até logo. Bom, voltamos então, depois de essa conversa com o prefeito Rafael Diniz, e eu tinha colocado antes do break aqui, da gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse protocolo da Anvisa, sobre o coronavírus, né, que todo porto, né, é sempre uma possibilidade de entrada de alguma enfermidade e tal, e também falar um pouquinho, Luiz, sobre a recomendação do promotor Marcelo Lessa de uma investigação após a CPI do Fundecan. Acho que o coronavírus foi outro assunto que surgiu, uma pertinente indagação do Flávio, filho do Joca Mulart. Sim, claro. Eu confesso que eu não havia parado para pensar, porque realmente Porto, né, hoje talvez menos, mas no início, sobretudo, com o minério de ferro, o Porto do Açu vinha muitas embarcações vindo da China. Hoje ainda tem, mas é um número menor do que já foi no passado, com a abertura para outras coisas ali do Porto, além de minério de ferro. Passei a demanda, Arnaldo, por ser de São da Barra, tem muita interlocução com o Porto para gerar demanda, e responderam ele ontem. Ele pode falar melhor sobre isso. A resposta é que o Porto segue os protocolos da Anvisa, né, com relação a essa questão. Protocolos que já são protocolos padrões da Anvisa, independente desse momento de uma epidemia do coronavírus, né, que a gente vive aí da questão mundial. Agora, o que chamou atenção ontem mesmo foram os casos, né, que são os casos, a confirmação dos casos suspeitos. É bom a gente tomar cuidado, né? Quando a gente fala confirmação, parece que já está confirmado que tem caso. Não. A confirmação de casos suspeitos no Brasil, que estão sendo averiguados, isso que chama muita atenção. E no Porto também há uma questão de que não desce ninguém no Porto do Açu. É só ali a questão da mudança de carga, pega a carga e o navio sai. Então isso facilita, ou dificultaria a entrada do vírus pelo Porto São Joanense, pelo porto que é em São João da Barra, né? Mas a resposta padrão, a resposta quase que aquela resposta protocolar, né? Os protocolos estão sendo cumpridos. Foi o que o ministro falou ontem, basicamente a entrevista toda, né? Agora, o que preocupa é que ele é um vírus, corona, ele é um vírus derivado da gripe, portanto, é aerotransmitido. Isso. Como a gripe. Se eu falar aqui com você que estiver gripado, você se gripa. Como ele deriva do vírus da gripe, ele tem o mesmo meio de inoculação, né? Ele transmite pelo ar, a curta distância, um ambiente fechado, né? Então não precisa o cara pisar, alguém infectado pisar no porto para, em tese, para você. É o ar contaminado. Sem criar, logicamente, esse clima de terror com o qual estava se referindo aqui, do vídeo, mas é a característica do vírus, né? E outro assunto, perdão, você falou... Outro assunto foi a recomendação do promotor Marcelo Lessa de investigação após a CPI do Fundecan. É um primeiro passo dado, né? A Folha traz matéria, a assessoria do vereador Jorginho Virgílio, que foi presidente, quem assessora um excepcional jornalista, antecedeu o Arnaldo no cargo de editor-geral da Folha, o Rodrigo Gonçalves, né? Teve um período no G1 de Goiás, voltou para cá, né? Ele tem uma relação profissional e pessoal antiga com o Jorginho, são amigos de adolescência, de juventude, e mandou a matéria. Jorginho foi o presidente da CPI do Fundecan, né? E Jorginho, as pessoas às vezes acusam o Jorginho de ser um cara que divulga muita coisa no Facebook. Sempre foi muito criterioso, nunca divulgou o nome de uma testemunha que pudesse ser coagida por muitos interesses, né? Claro. Muito dinheiro que rolou no Fundecan, na época das vacas gordas, né? Isso. Ali, governo Arnaldo, governo Mocabe, não estou acusando os governantes, estou falando do período. O que aconteceu. Sempre foi muito criterioso e encaminhou ao Ministério Público e o promotor, né, Marcelo Lessa, promotor estadual, achou por bem abrir investigação. Quer dizer,
O que já foi investigado pela Câmara Municipal na CPI, presidida pelo Jorginho, com outros vereadores, agora vai ser investigado por quem tem isso como função constitucional, que é o Ministério Público. A recomendação do Marcelo Lessa é que outras 3 promotorias também possam averiguar o documento gerado pelo Legislativo, né? Esse documento que aponta aí um rombo, não conheço o termo, mas busca saber por onde foi parado R$500 bilhão da Prefeitura de Campos. É um valor significativo, sobretudo quando a gente fala aqui várias vezes na crise financeira que o município passa, de dinheiro que é oriundo da produção de petróleo, de royalties, participação especial, que foi a fonte que por muitos anos alimentou o Fundecam. O Fundecam ele tinha uma função interessante, que era pegar o dinheiro dos royalties e descentralizar esses recursos. Hoje, no artigo da página 4, o advogado Geraldo Machado, ex-presidente da OAB, fala sobre isso. Também um artigo interessante, inclusive, doutor Geraldo, mais um artigo interessante, inclusive é o que a gente chama na capa de hoje, e o doutor Geraldo fala que o mal de Campos, nos últimos anos, foi não saber usar o dinheiro dos royalties, e fala uma coisa que a gente já vem debatendo há muito tempo, cita o CEPOP, cita outras obras que foram realizadas e que é o grande mal de Campos, e ele faz até um alerta, Luiz, interessante, que hoje se discute nomes, e ele fala, são sempre os mesmos nomes, as mesmas figuras, as mesmas famílias, buscando espaço para prefeito de Campos. Ele diz que a última eleição que ele votou foi só que Macou foi candidato, e não votou mais, que ele acha que essas figuras estão se repetindo sempre. E que não se discute ideias, se discute somente nomes. Filho de fulano, filho de ciclano, e assim vai chegando a esse contexto. E faz um debate sobre essa questão, o uso dos royalties. E o Fundecam, na sua essência, já falei isso algumas vezes, assim, aqui é a minha opinião, ele é um projeto excelente. A essência do Fundecam é um projeto excelente. Você tirar o dinheiro dos royalties e fazer aí com que a economia possa ser diversificada na cidade. Infelizmente, na prática, é o que a gente está vendo aí com a CPI, é o que a gente está vendo aí vai ver com essa investigação do Ministério Público, ver até onde isso chega, e não precisa nem de investigação, é só você passar aí, a gente fala que várias vezes, o caso da fábrica de macarrão, por exemplo, que você vê ali o dinheiro que foi desperdiçado e não teve retorno nenhum para o município. Pois é. Eu acho que... Pois não, Luiz? Há 3 pontos aí. Primeiro, R$500 bilhão, muito dinheiro, né? Poxa. Mas é R$500 bilhão sem IPCA. Ah, sim. É R$500 bilhão, que hoje pode ser R$1 bilhão. Que, na verdade, você tem toda a razão. Isso aí com inflação, correção, tudo. R$500 bilhão, que dinheiro corrigido pode ser R$1 bilhão. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu gostaria de levantar, porque Marco teve em Campos, saiu de Campos e tal, e eu sempre estive aqui, estou acompanhando isso desde 89, então... E o período que eu não estive foi exatamente o auge do petróleo. Eu não estava, que foi depois de 90. Sim, e Arnaldo, por idade, não pôde acompanhar. Que é um defeito que a gente queria ter, né, Marco? Ah, com certeza, com certeza. Quem me dera ter essa ignorância, né, entre aspas, ignorância que eu digo assim, não ignorância, mas desconhecimento por ter vivido. Adoraria. Tem 2 frases. Mas é o seguinte, que eu não abro mão, a experiência minha hoje. Eu gostaria de ter a idade do Arnaldo com a minha experiência. Você também, né? Não, é aquela definição de Oscar Wilde, né? A juventude é uma maravilha, pena que tem que ser desperdiçada com jovens. É verdade. E Nelson Rodrigues, Oscar Wilde, dramaturgo, poeta, romancista irlandês, né? E Nelson Rodrigues, maior dramaturgo brasileiro. Pediram ele, Nelson, conselho aos jovens. Ele virou aquela voz grutural dele, envelheçam. Mas logicamente que a gente não pensava assim quando tinha sua idade. Mas enfim, o que houve com o Fundecam? Qual a gênese do Fundecam? O Fundecam, houve um movimento, um boom dos royalties ali, porque na verdade Garotinho entregou a Arnaldo, Arnaldo assumiu a prefeitura primeiro como vice de Garotinho. Garotinho sai para concorrer ao governo do estado, né? Já havia concorrido em 94. Em 94 com Marcelo Alencar, perde a eleição, depois volta em 98 e sai 94 ou 96? 94. Aí em 96 ele vence prefeito com Arnaldo de vice. Vice-prefeito. Em 98 ele vem de novo e sai da prefeitura e deixa com o Arnaldo. Então o Arnaldo pega 2 anos, é o vice que assume de Garotinho.
E Garotinho deixou uma situação contábil, como a que a Rafael pegou agora, o que é característico dos Garotinho, muito difícil, situação financeira. Muito difícil. Campos, a proporção de campos em royalties era muito pequena, muito menor do que é hoje. E não existia a principal fonte de arrecadação de petróleo, que é a participação especial. Era o governo Fernando Henrique Cardoso. Na época, a ANP, que é recém-criada, era presidida pelo Davi Zubenstein, à época genro de Fernando Henrique, e não por isso, é um técnico muito gabaritado, tanto que está aí no mercado em carro de ponta até hoje. E o Eloy Fernandes, que havia sido secretário de Marcelo Alencar, também estava na ANP e era um homem da ANP aqui no Rio de Janeiro. Vendo a situação dos municípios difícil, eles fazem o gatilho da PE, que é Participação Especial sobre Produção, que é trimestral. E Arnaldo, que foi para aquela reunião, ali no início dos anos... Lula foi eleito em 2002, isso foi por ali, entre 2000 e 2002. Não vou precisar um ano. Arnaldo vai para lá, muito preocupado, sem ter como pagar servidor, uma situação igual a que o município vive hoje. E com a PE, ele sai dali com uma fonte de arrecadação imensa. E Campos vai inchando. Se acertando, Não, vai vai inchando. Não, se acerta financeiramente e depois ali incha. começa também, como Roberto Henriques aqui em entrevista falou que Arnaldo fala muita lorota. Ele também fala muita lorota, mas uma coisa que ele falou que é correta, começa o que ele designa aí, lógico, é um pouco pejorativo, mas o governo perdulário, com essa entrada da PE. Né? Aí o que fez? Refizeram a Praça São Salvador, cortaram árvores centenárias, transformaram um lugar prazível para você ter sombra. Em Campos é uma cidade quente, embora seja uma planície à beira-mar, é uma cidade quente. Numa pista de skate, que aquilo ali no verão é intransitável, não sei para skatista ou quem usa patins. Desfile de Campos na Imperatriz Leopoldinense, com a então primeira-dama Ilsa Viana desfilando de destaque da Imperatriz, né? Outras coisas que foram muito agradáveis, como grandes nomes da MPB, todo domingo no Jardim do Liceu. Todo domingo. Lógico, era ótimo. A quanto custou isso? Quanto custou ver esses grandes nomes da MPB durante anos e anos e anos no Jardim do Liceu? Eu não digo que não foi bom, eu fui a vários. Agora, era prioridade? E daí foi. Começa a haver uma reação da sociedade civil organizada em relação a esse sistema que Roberto Henrique chama de perdulário. A SIC, Firjan, OAB, a própria Folha da Manhã participa, na época a Luiz Caso Barbosa e Diva, dessas reuniões. O Fundecam é criado como uma reação a esse movimento. É uma reação a esse movimento. Estou dando solução, vou criar o Fundecam, que é uma maneira de pegar esse dinheiro. Vai para a Imperatriz, vai para Praça Salvador, vai para show na praça no Jardim São Benedito, mas vai também para estimular desenvolvimento autossustentável. Só que como está provando a CPI do Fundecam aí, totalmente sem fiscalização, né? E manteve-se o que parece, vamos aí esperar o Ministério Público investigar. Me desculpe, mas eu fiz essa historiografia que eu acho importante para o ouvinte, né? Se esse adjetivo perdulário se mantém. E se se manteve, o Ministério Público endossar isso, como tem um relatório da CPI, assim como a gente propôs fake news, que se acham os culpados, que sejam eles responsabilizados civil e criminalmente. Exatamente. Que é dinheiro público. Claro. Mais alguma coisa, Arnaldo? Acho que por hoje deu pra gente debater bastante assunto já bastante, do jornal de hoje. Só anunciar o entrevistado de amanhã, né, Luiz? Amanhã é uma entrevista importante também. Rodrigo Bacelar. Não, amanhã... Amanhã, Rodrigo Bacelar. Eu tô com política na cabeça. Amanhã o Tenente Coronel Henrique vai falar sobre segurança nas praias. Ele esteve aqui recentemente, no mês passado também, falou sobre essa questão de segurança da praia, mas eu já vi sugestões falando também sobre essa questão de som, sobre essa questão do centro da cidade. Som é Pilinca, Tamandaré, né? Pessoas que pagam IPTUs caríssimos. É aquela sensação, Luiz, horrível que a gente tem às vezes de um termo que todo mundo chama, todo mundo diz, né?
Rapaz, vai reclamar com o Papa, né? Porque a gente tem aquela sensação, não adianta, vai reclamar com quem? Reclama e continua. Até a hora que gera um problema maior, né? Porque também inclusive nessas postagens que eu tenho feito, já teve comentarista ali que falou, mete bala. E agora esse negócio do governo, teve mania. Governo Bolsonaro, quer dizer, todo mundo agora, teve agora um caso de uma discussão de trânsito no Rio Grande do Sul, que o cara matou a mulher, o camarada e o filho de 20 anos. Quer dizer, isso é complicado, porque privação de sono, gente, vamos lembrar, privação de sono foi condenado como tortura na prisão americana de Guantánamo. O cara que dedurou Bin Laden não dedurou apanhando, ele dedurou sendo privado de sono. Privação de sono é tortura. Uma das piores. É complicadíssimo. Porque você perde rumo. Meus colegas de redação que o digam quando eu fico na semana de rádio aqui, eles falam que são duas pessoas. A pessoa quando está na semana da rádio e a pessoa quando não sério, tá. Você perde o rumo. Você não sabe onde está indo. Não, é complicadíssimo. Nossa, a gente não é privado de sono de forma de tortura, mas assim, quando a gente dorme pouco na semana, que é mais batido, que a gente dorme 2, 3 horas por noite, a gente já fica atordoado. A gente dorme picado, né? E aí o sono picado não é igual a um sono inteiro. Não é. Não, e a gente fica mesmo desorientado. A gente fica desorientado. Às vezes você perde noção de tempo até. Eu chego Sim, exatamente. Noção de tempo você perde. Você perde totalmente. Você imagina que é muito complicado. Bom, então amanhã nós temos Tenente Coronel Henrique e na sexta-feira Rodrigo Bacelar. Bom, para o Arnaldo, para o Luísio, um bom dia de trabalho, uma boa quarta-feira e voltamos com a música na Folha FM. E amanhã tem mais Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus a partir das 7 horas da manhã.